Bom, pessoal, como vocês podem ver, hoje a gente tem um convidado especial para falar sobre o último evento que teve nesse sábado. Foi um evento triste, mas que acaba trazendo também muitas possibilidades para o futuro. Fala, Carlos. Obrigado pelo convite, cara. Foi um prazer aceitar. E muito obrigado a todo mundo que está assistindo aí. Quem não conhece o canal Encarada, façam um favor. Já estamos nessa há bastante tempo. Então, pelo amor de Deus, dá essa moral pra gente também. E, Carlos, muito obrigado por me receber aqui pra gente falar desse evento tão importante. Oi, vamos começar então falando... Queria saber o que você achou da luta em si. O que você achou do nocaute? Você estava achando que ia ser isso mesmo? Teve alguma surpresa? O que você achou? Sua análise da luta no geral. Cara, eu tava achando que o favorito era o Poatan, sim. Não achei que fosse ser uma luta parecida com a outra. Achei que um dos dois ia cair mesmo, até pela postura dos dois antes da luta. O Poatan é um cara que estudou demais a luta dos dois em Nova York. Estudou. Porra, a gente via vídeos na internet dele assistindo a luta 500 mil vezes. Então, dá pra imaginar o quanto treinado, o quanto a parte estratégica dele estava afinada. Só que do outro lado tem o Adesanya, que é um craque também, sabe lutar de todas as formas possíveis. E quando ele falou que era a última chance, ia pro tudo ou nada, ele botou uma pressão muito grande nele. Então eu duvidei muito que ele ia fazer a mesma postura da outra luta, de fazer uma luta mais na pontuação, mais calculada. Eu imaginei que um dos dois fosse cair. Não imaginei que seria um nocaute tão impressionante como foi. O golpe conectado pelo Adesanya foi simplesmente sensacional e histórico. Mas acho que o Poatan tava indo bem, cara. Tava indo bem na luta. Na minha opinião, tava vencendo ali até o segundo round. Tava conseguindo, a gente viu o Adesanya tava começando a andar pra trás, sentindo muito a perna, né, por conta do chute baixo. Então o Poatan tava abrindo o caminho aí. Acho que faltou, de repente, só um pouquinho mais de calma e paciência. Acho que ele se emocionou um pouco quando viu o Adesanya andando pra trás. E acontece, esporte é isso. Quando você vai pra cima de alguém no ímpeto que o Poatan foi, você corre um risco também de levar de encontro um golpe. Se tratando do contra-golpeador, que é o Adesanya, realmente era uma possibilidade. Não foi uma surpresa a forma como foi, mas a vitória do Adesanya nunca foi surpresa, né? Pô, e talvez, assim, se passasse para um terceiro round, pode ser que o Poatan tivesse nocauteado, né? Porque o Adesanya já tava mancando. Inclusive, teve uma foto que saiu depois da luta, né? Do corpo inteiro, assim, do Adesanya. E a perna dele tava enfaixada. Então, se tivesse ido assim para um terceiro round, podia ser que o Poatan nocauteasse, né? Quer dizer, a estratégia tava dando certo. Sim, o próprio Poatan falou no vídeo que ele divulgou lá no canal dele, primeiro statements, né? O primeiro comunicado que ele fez lá pro público depois da luta, ele falou, na opinião dele, o Adesanya não ia passar do terceiro round exatamente pelo dano que ele tava sentindo, que ele tava aplicando ali no Adesanya. Então, eu também acho, cara, eu acho que o Adesanya ia começar a sentir ali, mas de novo, podia dar bom pro Poatan, mas podia dar tão errado quanto, porque se você parar pra pensar, o Adesanya poderia, de uma forma até mais efusiva, mostrar que estava machucado. O Poatan podia fazer o mesmo movimento de ir pra cima de forma mais agressiva e podia acontecer a mesma coisa, ele tomar outro golpe de encontro, só que no terceiro round. Então é difícil prever. Mas eu acho, sim, que o dano estava sendo causado e estava ficando ruim pro Adesanya ali. Pois é, como a gente estava conversando aqui agora há pouco, né? Ele meio que... Aliás, nem dá pra saber se esse foi realmente o plano dele desde o início, porque ele se colocou naquela posição de isca, né, ali de costas pra grade por causa da situação. Não sei se foi sempre esse plano dele de fazer o rope-a-dope, né, do Muhammad Ali, se colocar nessa situação de perigo pra tentar achar uma brecha, mas deu certo, né? Inclusive foi o mesmo golpe que ele tentou na segunda luta no kickboxing, foi também o mesmo golpe que ele acertou no final da primeira luta no MMA. Finalmente deu certo, né? Mas agora fica essa dúvida, porque eu até achei estranho, quando eu vi a coletiva de imprensa pós-luta, que o Dana White falou que não vai ter, pelo menos por enquanto, uma terceira luta, né? Não vai ter uma revanche imediata pro Poatan. E eu achei estranho porque, geralmente, o UFC gosta de fazer revanche assim que possível, né? Terminou a segunda luta, já partem para a terceira, quando é o caso de trilogia. E ficou, pelo menos para mim, a impressão de que já estava rolando algum papo nos bastidores que o Poatan, depois dessa luta, independente do resultado, não ia continuar no peso médio. E por isso que tá tão certo assim que não vai ter uma terceira luta. Mas, antes de prosseguir, quero saber de você. Você acha que deveria ter uma terceira luta agora? Você acha que deveria ter uma revanche imediata? Seria justo. Eu acho que o Poatan merece, sim. Por conta da história, por conta da vitória e da forma, o mesmo argumento usado, né, que o Adesanya estava vencendo a luta até tomar o golpe do Poatan, pode ser usado pelo Poatan. Ele também estava vencendo a luta até tomar o golpe do Adesanya. É claro, são pesos e medidas diferentes. A gente tem que reconhecer que no caso do Adesanya, ele era um campeão dominante há mais de 5 anos com o cinturão. Então,
ele tem muito mais voz, muito mais poder de barganha do que o Poatan, que foi, a gente pode ser brasileiro, gostar do Poatan, o que seja, a gente tem que admitir que o Poatan foi acelerado a disputa de cinturão só por conta da história. Então, se alguém tem mais voz ali, se alguém tem mais moral, é o Adesanya, que tá nessa há mais tempo, era o campo dominante. O Poatan se tornou campeão e não defendeu. Na primeira defesa ele perdeu agora para Adesanya. Então é difícil achar que vai ser a mesma coisa, entendeu? Até acho que o Poatan merecia, mas eu acho que a organização não pensa dessa forma. E se tratando de Dana White, do UFC, se o UFC pode ganhar 50 nessa luta, pode, mas ele vai pensar sempre nos 500, entendeu? É claro que essa luta poderia acontecer agora, vai vender bastante e tudo mais, mas também é uma oportunidade de buscar outros caminhos, promocionalmente falando. O Poatan pode trabalhar melhor o caminho dele, essa história vai continuar, a rivalidade vai continuar, o Adesanya não vai a lugar nenhum, vai continuar vencendo as lutas dele, já venceu a maioria dos tops da categoria dos médios, então quem sabe daqui a 2 anos vai ser uma trilogia ainda maior do que seria hoje. Acho sim que se o Poatan quisesse bater o pé, o Joinha e o Ed Soares, empresários dele, conseguiriam cavar essa luta, mas eu também acho uma boa ideia, como o Poatan é um cara tão novo no MMA, também acho uma boa ideia ele pegar um pouco mais de rodagem. Quanto mais tempo demorar, maior vai ser essa trilogia, na minha opinião também. Então, gostaria de ver, mas também não acho que é um problemão, não, a gente não vê agora. Em algum momento ela vai acontecer. Eles vão se encontrar de novo, pode ter certeza. Meio que dá pra entender os dois lados, né? Dá pra entender se tivesse uma revanche agora, por causa da história, por causa de como transcorreu as lutas. E dá pra entender também se não tiver, porque, como você falou, se o Adesanya não fosse campeão, o Poatan não teria chegado tão rápido no cinturão, né? A verdade é que aceleraram ele muito, porque o Adesanya tinha assinado um novo contrato de $1 milhão por luta. Estavam precisando ali de uma narrativa boa pra ele, que ele já estava limpando a categoria, precisavam de um novo desafio, e o Poatan funcionou, né? Foi um instrumento que acabou dando certo, mas a verdade é que ele chegou no cinturão batendo 2 desranqueados e o Strickland. A verdade é essa. Apesar de ter vencido muito bem todas essas lutas. E isso aí que você falou da revanche, esperar um pouquinho pra fazer a revanche, porque ela pode ser um pouco maior no futuro, eu acho que abre o caminho, assim, do Poatan não lutar mais no peso médio, e eu acho que até faz sentido ele não lutar mais no peso médio se não tiver a revanche agora, porque é um cara grande, né? Um cara muito grande pra categoria, difícil dele bater o peso. Então seria agora uma boa oportunidade dele subir pros meio pesados, talvez, quem sabe, se tornar campeão lá. E aí imagina no futuro, o Adesanya continua como campeão, o Poatan é campeão do meio pesado, e aí faz uma trilogia valendo um novo cinturão, né? Agora na categoria até 93 quilos. Pode ser uma boa também, né? Exatamente, eu fiz um vídeo só sobre isso no canal Encarada ontem, logo depois da luta, que, cara, é o melhor caminho, o caminho mais curto pro Poatan é esse, ele sobe de peso, ele conquista algo que o Adesanya não tem, que vai atrair o Adesanya. Nesse momento, o Adesanya não quer mais ver. Na cabeça do Adesanya, ele virou a página, acabou essa história. Quem ri por último ri melhor, né? Só que se o Poatan conquista o cinturão dos meio pesados, que é algo que o Adesanya buscou e não conseguiu, pode ter certeza que na mesma hora ele reabre o livro e fala, não, quem sabe podemos escrever um novo capítulo. Ele vai atrás, porque na cabeça do Adesanya, que gosta de narrativa, anime e tudo mais, na cabeça dele, ele quer agregar. Então você imagina na historinha dele, ele já conseguiu essa vitória, beleza, mas e se ele ainda, além disso tudo que ele já conseguiu, se ele vai e toma o cinturão do Poatan na categoria dos meio pesados, se torna um campeão duplo, entendeu? Então é uma forma de atrair o Adesanya. E, pô, te falar, seria grande, mas e não só também se o Adesanya sobe. Se o Poatan conquista o cinturão nos meio pesados e o Adesanya não quer subir, o Poatan desce de volta. Também não tem problema, ele já provou que bate... é difícil? É difícil, mas e aí? Já bateu o peso, já ganhou o cara na categoria, ele pode fazer o caminho inverso também e ele buscar o segundo cinturão. Então, ainda tem muita coisa boa pra desenrolar essa rivalidade, eu acho, cara. Eu acho que essa pode ser uma das melhores rivalidades que a gente já viu no UFC, porque ela vai além do MMA, né? Teve o kickboxing também, e são dois caras, assim, muito técnicos, são os melhores, assim, no que eles fazem, né? E é uma coisa até que eu achei bacana na luta dos dois, que assim, quando acaba um round, geralmente o lutador não fala muita coisa, né? Ele fica lá só respirando e tal. Só que os dois, eles são tão bons, tão conscientes no que estão fazendo, que você via eles batendo boca, né, com os treinadores. Você via lá o Poatan conversando com o Glover, não, tô fazendo tal coisa, tô fazendo isso aqui. O Adesanya a mesma coisa lá com o Eugene Bareman. Então, por causa, não só pela rixa, né, pelo lado pessoal, mas também pelo lado técnico, essa, pra mim, já é uma das melhores rivalidades da história do UFC. Eu posso estar no calor do momento? Posso, mas é o que eu tô pensando no momento.
Não, mas eu acho absolutamente justo. E digo mais, se acontecer a terceira luta na MMA, seja nos meio pesados, nos E médios... os dois como campeões, né? Exatamente. Pô, que outra história, que outra rivalidade teve um negócio desse? Nenhuma. Então, se os dois se enfrentam, disputando o título dos meio pesados, pra mim já seria a maior rivalidade da história do MMA, entendeu? Esporte de combate envolve muita coisa, muita gente. Mas, pô, da MMA já seria, entendeu? Seria absurdo, gigantesco. Tem muita coisa legal. Não ia superar todo duro contra Holyfield, né? Mas ficava perto. Até porque os caras lutaram 70 vezes, né? Aí foram 7 vezes, eu acho, né? 7? Sei lá, a última vez que eu vi era 13. Não sei se eu vi errado. 13? Não, oficialmente eu não sei, né? Os caras saíram na porrada de tudo que é jeito. Mas eu não sei história, não. Se contar televisão, briga na rua, deve ter sido umas 170, mas enfim. Seguindo, né? Mas, pô, então se não vai ter a revanche agora, significa então que cada um vai ter que seguir o seu próprio caminho, né? No caso do Poatan, se não for pra ter uma luta com a Adesanya, eu acho que não tem mais muito o que ele fazer no peso médio. Não faria muito sentido pra mim ele continuar no peso médio. Eu acho que faria mais sentido, como o Dana White falou, como até o Adesanya falou também, faria sentido ele subir pros meio pesados, que é uma coisa que ele já tava querendo fazer e, pô, é a possibilidade de conquistar um novo cinturão. E eu acho que ele subindo, por ele ser um campeão recente, né, acabou de perder o título, eu acho que ele já tá a uma luta, no máximo estourando 2, de já pegar um title shot. E ainda, se o Jamal Hill continuar como campeão, tem aquela história, né, que ele é o pupilo do Glover, o Jamal Hill ganhou do Glover, aí faz meio que esse Rock 4, né, o Jamal Hill, o Ivan Drago e o Poatan é o Rock. Mas assim, eu acho que, de qualquer forma, se não tiver revanche agora pro Poatan, o futuro dele é nos meio pesados, que é uma categoria, não só pra, sei lá, no futuro ter a revanche com a Adesanya, mas também porque pra agregar na carreira dele. E os meio pesados, além de não ter um corte de peso tão rígido pra ele, na minha opinião, a maioria do top 5, ele seria favorito. Eu acho que o único que ele seria azarão seria o Ankalaev, que é um cara que é bom tanto na trocação como também no grappling, sabe misturar bem, né, as duas coisas, e acho que essa é a fórmula, assim, pra bater o Poatan, a menos que você seja o Adesanya. Então, eu acho que o futuro dele é lá. Eu acho que é nos meio pesados. Eu acho que é o caminho mais curto para ele reencontrar o Adesanya. Eu acho que a situação vai ser preciso um trabalho de bastidor muito forte da equipe dele. Assim, o que acontece? Assim, só uma coisa. Eu acho que agora ele não deveria botar na cabeça assim, a missão é o Adesanya. Eu acho que agora ele precisa cuidar mais da carreira dele, sabe? Tirar um pouquinho a Adesanya da cabeça. Lógico. É tudo calculado, entendeu? O Poatan sempre fala isso, tudo calculado. Não quer dizer que ele vai ficar obcecado pelo Adesanya. Ele já mostrou que não está, né? A forma como ele reagiu à derrota mostra isso. Mas ele também não é bobo, entendeu? Ele sabe que vai escolher os passos dele de forma que lá na frente ele colha fruto. E eu acho que, assim, se ele subir para os meio pesados, o trabalho de bastidor tem que ser feito para que ele dispute o cinturão imediatamente. O Hiri Prochazka tá fora, o Ankalaev não é a última bolacha do pacote, então não é o cara que o Jamahal Hill vai aceitar enfrentar de qualquer jeito. Então ele tem que aproveitar esse momento e cavar essa luta contra o Jamahal Hill por conta da narrativa com o Glover. Eu tenho certeza que o Jamahal Hill gostaria de enfrentar o Poatan. Porque, por outro lado, se ele ficar na categoria dos médios, são lutas muito chatas. Robert Whittaker, Khamzat Chimaev, o Chimaev, pô, fala pra caralho, mas é um cara do grappling. O Poatan não tem ainda, por mais que ele tenha evoluído, ainda não tem tempo suficiente para sustentar essa bronca se for. Não estou dizendo que ele vai perder pro Chimaev, só estou dizendo que é uma luta no papel complicada. Então você pensa, Chimaev, Robert Whittaker, Marvin Vettori, até o Dricus du Plessis, são caras que no papel apresentam um jogo mais chato pro Poatan. E aí é aquela coisa, por isso que eu falei do trabalho de bastidor. Tudo isso é um risco, né? Porque se ele não consegue a luta com a Adesanya agora, para deixar pela frente, vai que ele perde para um desses caras. O próprio Daniel Cormier falou sobre isso hoje. Se ele perde para um desses caras, já esfria, já vai ficando por ralo essa ideia de trilogia. Então, por isso que ele tem que calcular muito bem, e eu acho que o melhor caminho seria ele cavar essa luta contra o Jamahal Hill. Mas, de novo, como eu falei lá no canal Encarada, no MMA timing é tudo. O nocaute que o Poatan sofreu foi brutal, então não dá pra acelerar ele pra voltar agora, entendeu? Se ele voltar daqui a 6 meses, de repente já vai estar marcado o Jamahal Hill contra o Prochazka. Será que se o Prochazka ganhar, ele vai querer enfrentar o Poatan? Enfim, é complicado. Mas eu tô curioso pra saber qual vai ser esse próximo passo do Poatan. E aí tem o Adesanya, né? Que o Adesanya, eu acho que o futuro dele, desconsiderando a revanche, né, com o Poatan, eu acho que já tá meio que agendado qual vai ser a próxima luta dele. Que agora tá saindo as notícias, né, que tá
para sair a luta do Borrachinha contra o Chimaev. E eu acredito que o vencedor vai acabar pegando o Adesanya. Eu tô achando que vão deixar o Robert Whittaker na geladeira, até porque ele já perdeu 2 vezes pro Adesanya, então faz sentido. E eu acho que o próximo adversário vai sair dessa luta, do Borrachinha contra o Chimaev, que tá para acontecer agora em outubro. Eu acho que vai sair daí o próximo adversário da Adesanya, vai ser o Chimaev ou o Borrachinha, que até faz sentido, né? Porque o UFC acaba de renovar com o Borrachinha, um contrato milionário, tem que fazer esse contrato valer a pena. Uma luta que faria muito barulho seria a revanche dele com o Adesanya. Não por como acabou a primeira luta, mas pela venda, né? O Borrachinha, querendo ou não, sabe vender. Eu também acho. Eu acho que essa luta que vai tirar o próximo da fila, vai render o próximo da fila. Que Chimaev já conseguiu desenrolar a luta dele, incomoda muita gente com as trocas de provocações. O Borrachinha, bem ou mal, é um cara ali na categoria que é expressivo, ainda é expressivo mesmo depois dos últimos tempos, a derrota pro Vettori, bateu cabeça com o UFC. Concordo, eu acho que essa luta realmente vai tirar um dos dois e vai ser uma disputa de cinturão lá na frente provavelmente empolgante, principalmente se for o Chimaev que enfrentou o Adesanya e apresenta um desafio diferente. É uma luta bastante interessante, inclusive, Borrachinha e Chimaev. Tô vendo, inclusive, muita gente falando que é trabalho fácil pro Chimaev, eu discordo. Eu acho, na verdade, o contrário, por causa do tamanho do Borrachinha, né? O Chimaev nunca encarou um cara do porte do Borrachinha, apesar dele já ter lutado no peso médio. Acho que é uma luta interessante e também acho que Chimaev contra Adesanya tem capacidade de vender muita coisa também. Lá para uma luta que deve acontecer lá para 2024, né? E agora tem que lembrar também que o Borrachinha aprendeu a jogar o jogo, né? Eu espero que se ele tiver uma nova chance contra o Adesanya, ele aprenda a lidar com a parte mental, que aparentemente ele não soube, né? Toda aquela provocação, aquela promoção, chegou no dia da luta, ele ficou muito nervoso. E o Borrachinha de hoje, ele tá aprendendo a jogar o jogo, tá mais popular, tá fazendo graça, Secret Juice, tá falando inglês, tudo mais. Então acho que tudo isso joga a favor dele também se ele tiver uma nova chance contra o Adesanya. Vai vender muito PPV. Mas é aquilo também, tem que sustentar quando chegar a hora da verdade dentro do cage. Eu acho que ele amadureceu bastante nesse período. Tudo que ele passou 3 também... anos. 3 anos, então. Tudo que ele passou também depois da derrota, tendo sido massacrado na internet, muita gente falando mal dele. Então acho que o Borrachinha é um cara diferente. Acho sim que se ele passar pelo Chimaev vai render uma coisa muito interessante contra o Adesanya. Bom, e a única coisa, na verdade, que ainda deixa uma pulga atrás na orelha, que essa vai ser a próxima luta do Adesanya, o vencedor de Chimaev e Borrachinha, é que ele não gosta de ficar muito tempo inativo, né? Ele geralmente luta uns 2 vezes por ano. Então não sei se ele pode acabar querendo fazer uma luta. Ele falou do Dricus du Plessis, né? Se bem que eu acho que é melhor guardar essa luta para um possível UFC na África, já que os dois são africanos. Mas se for pro Adesanya fazer uma luta enquanto espera o vencedor de Chimaev e Borrachinha, quem você acha que ele enfrentaria? Ele ia ter que aceitar enfrentar o Robert Whittaker. Eu ia falar do Dricus du Plessis também. Acho que o Plessis é o tipo de cara que ele vai alçar. Quero manter ativo. Bum, peguei, entendeu? Assim como ele fez com o Poatan. Claro que a narrativa com o Poatan era muito maior. Não existe narrativa contra o Dricus du Plessis. Ele tá metendo essa aí da questão da África do Sul. Na verdade, o Dricus que meteu, né? Mas assim, não se compara. É uma história uma narrativa muito pequena. Mas eu acho que ou ele vai meter é uma narrativa pequena no geral, mas se fosse um pay-per-view do UFC África, eu acho que seria muito maior, sabe? Teria um significado muito maior. Sim. Eu não sei, mas que eu não sei se seria grande demais, entendeu? Eu não sei o tamanho do Dricus du Plessis lá na África do Sul. Ele pode até... treino lá, diferente dos caras, mas será que ele é pra África do Sul que o Leon Edwards é pro Reino Unido? Entendeu? Dificilmente. Então, assim, pois é, eu acho sim que seria uma narrativa interessante. E o Adesanya, ele é esperto, entendeu? Você vê que ele pensa lá na frente, ele não pensa só, vou lutar com ele, lutar. Ele precisa criar na cabeça dele uma história que torne aquilo interessante. Então, ele já imaginar, já projetar uma luta na África do Sul contra o cara que falou da relação dele com o país africano, já é uma grande turbina promocional pra parada. Então, plantando a semente, né? Sim, exatamente. Mas é isso então, pessoal. Era isso que a gente tinha pra falar aqui sobre o futuro do Adesanya, o futuro do Poatan, essa luta também no geral. Mais algum comentário? Não, é isso. Vamos aguardar os nossos capítulos, os próximos capítulos aí. Vale muito a pena a gente acompanhar e apoiar, entendeu? Apoiar os dois, tanto o Poatan quanto o Adesanya. O Adesanya não é inimigo do Brasil. A história que ele conseguiu escrever no UFC 287 foi uma aula motivacional absurda. Tem que ser muito respeitado como lutador, o Adesanya, porque aguentar o amasso emocional que ele tomou e conseguir o resultado que ele conseguiu nessas condições não é para qualquer ser humano no mundo. E apoiar o Poatan também, porque poucos lutadores conseguem lidar com a derrota da forma como ele está lidando, o que só dá mais certeza de que o bicho
porra, é um nerd da luta, Os um cara dois, de né? respeito, um campeão de verdade, então vai voltar mais forte com certeza. Essa rivalidade ainda vai ter um último capítulo daqueles especiais, mais especiais ainda. São diferentes, os dois são muito diferentes. Nunca é difícil ver alguém lidando tão bem com a derrota como a Adesanya e Poatan. Mas enfim, pessoal, é isso. Não se esqueçam de se inscrever no canal Encarada. Vou deixar aqui o link, aqui também no izinho, o último vídeo do Coutinho. Coutinho, obrigado por ter vindo aqui no canal e seja bem-vindo também para futuros vídeos. Obrigado a você, Carlos. Quando precisar, tamo aí. Tamo junto. É isso, pessoal. Valeu e até a próxima.